vou pedir ao nosso irmão Onésimo Singa, segundo a informação que eu tenho, parece que Onésimo Singa vai proceder à oração de abertura desta nossa sessão da FGBMFI. Obrigado. Onésimo Singa. Certo, vamos orar. Pai, queremos te agradecer mais uma vez por esta reunião que o Senhor nos concede para que nós possamos aprender. Queremos consagrar esta reunião nas suas mãos e oramos que o Espírito Santo esteja no nosso meio, dê sabedoria, guie o nosso orador e todos que estão cá para poder aprender, tomar as suas notas, que o Senhor possa nos ajudar a corrigir as nossas rotas e também a adquirir a sabedoria necessária para nos conduzir nos nossos negócios e também para nós inovarmos neste momento de mudança. E ao implementarmos tudo que nós vamos aprender diante de si, que haja prosperidade, que haja mudança, que haja crescimento nos nossos negócios, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Muito obrigado, senhor Onésimo Singa. Para prosseguir a nossa sessão de encontro da FGBMFI, vamos, segundo o nosso programa, seguir o momento dos testemunhos. E para o efeito, eu vou convidar o Mr. Francisco Fanheiro Ernesto para poder partilhar um pouco da sua experiência para conosco e de seguida seguiremos para a partilha da visão da FGBMFI. Senhor Francisco, faz favor, o espaço é seu. Obrigado. Obrigado, família. Obrigado, nosso orador do dia. Obrigado, Pai Celestial, por nos dar esta oportunidade de mais um dia ouvirmos palavras que irão transformar as nossas mentes e virão também criar impacto à nossa família. E meu nome é Francisco Fanheiro Ernesto, sou natural da província de Inhambane. Aderi ao convite para afiliar-me desta grande família há pouco tempo e sinto-me estar numa família totalmente espiritual e prevejo aprender e servir ao Senhor. Eu tenho a confessar, a dar o testemunho do meu percurso social. Conheci o Cristo quando eu era pequeno, mas o meu pai deixou-me quando eu tinha os meus 5 anos, em 1983. E durante esse período, muitas coisas aconteceram. Mas porque Cristo estava em nós, conseguimos enfrentar aquelas lutas armadas, massacres no meu distrito de Umuine. Houve massacre em 1987 e eu estive mesmo entre o fogo cruzado, mas pelo Espírito Santo deu-nos o caminho de sair deste sofrimento. E a partir da minha mãe conseguimos olhar para a sua orientação escolar e vim para cá no Maputo para dedicação em assuntos de formação profissional. Conheci o Cristo em 2015, quando me apresentei na Igreja Nazaré e percebi que eu precisava de transformar a minha vida. Após receber o batismo, passei a seguir ensinamentos do Espírito Santo. E olhei para a minha, na altura, vivia maritalmente com a minha esposa, mas proporcionamos o casamento. Dentre o período em que nós fizemos o casamento,
no dia 25 de setembro de 2016, realmente percebi que precisava de partilhar tudo quanto é respeitante à minha vida profissional com a minha esposa. Colocando em frente o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Passei a partilhar algumas preocupações profissionais com a minha esposa, e ela me dava muita força, me ajudava em algumas opiniões. E a partir dali pude perceber que no nosso mundo de trabalho há muita coisa que talvez os colegas não podem gostar, mas sempre há certas armadilhas na nossa gíria popular, há sempre armadilhas à volta. Mas porque o Senhor está conosco, o Espírito Santo está aí perto, o Filho de Deus não treme. E eu simplesmente sou resiliente a essa oração, sou resiliente em todas as tempestades que existem à volta. A minha profissão, eu sou engenheiro eletrotécnico, trabalho para uma empresa em que no dia 23 de março de 2020, a fazer trabalho na subestação central térmica, eu com a minha equipe de trabalho, olhando todas as condições de segurança garantidas para exercer o trabalho, após preenchimento do certificado de segurança, informando os colegas das operações para que não injetassem nenhuma corrente, de forma que aperigue os colegas em trabalho. Eu, como supervisor de linha, estava presente a acompanhar gradualmente as atividades. Infelizmente, houve decisão superior sem me consultar, sem partilhar comigo, meteram energia no sentido contrário. Porque eu coloco Jesus sempre em frente antes de iniciar qualquer atividade. Eis que o meu colega, apercebe-se de um vulto existente de corrente, largou o cabo. Era 33 kV a serem injetados. No seio onde havia 5 pessoas a trabalhar, inclusive eu. Então, seria a morte fatal para todos nós. E culminou-se num processo disciplinar, com uma sanção de despedimento imediato. Mas porque o Senhor está conosco, o Senhor viu, o Senhor testemunhou que eu, seu servo, não cometi nenhuma infração, deixei nas mãos de Deus. Passei a vida na oração, jejuando, orando, humilhando-me, e respondi à nota de culpa. Antes de entregar a nota de culpa, coloquei o papel ou o documento da nota de culpa, e não precisei de ir atrás dos advogados, porque o Espírito Santo do Senhor me disse: tu tens capacidade de responder à nota de culpa, mas coloca em frente a oração. Levei os documentos, com a minha esposa, fizemos oração, fui lá deixar na empresa, a empresa recebeu o documento e deu os seus trâmites legais. Uma semana depois fui chamado para uma repreensão oral, uma repreensão verbal. Por quê? Porque o Senhor viu que eu, o seu servo, fui não sou culpado por aquilo que aconteceu. As pessoas que são culpadas deverão ser responsabilizadas, porque eu sou a vítima. Mas porque coloquei em frente a oração, eu fui
simplesmente ilibado na responsabilidade. E cá voltei e partilhei com a minha esposa aquilo que tinha acontecido. Então, para dizer que, enquanto entregarmos a nossa vida ao Senhor, enquanto acreditarmos na palavra, enquanto humilhamos-nos, o Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos guiar rumo ao sucesso. É desta forma que eu olhei para esta oportunidade, para partilhar com os irmãos a minha história. Se eu não tivesse me curvado ao Senhor, se eu não tivesse me humilhado, não tivesse passado pelo jejum, onde que eu estaria hoje? Não coloquei a minha inteligência em frente, mas coloquei Deus, coloquei o Espírito Santo para que conduzisse o meu destino. Eis-me aqui, de mãos abertas, estou hoje com a minha família, estou aqui tranquilo, tenho um ambiente laboral saudável, mas antes de iniciar esta atividade, coloco em frente à oração. Por isso, salvo-me bastante em dizer, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Muito obrigado, irmãos. Esse é o testemunho que eu queria partilhar convosco nesta manhã. Obrigado. Em nome de Deus. Amém. Uau, 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 uau. Muito, muito forte, poderosíssimo o seu testemunho. E de fato, a sua área de atuação é uma área, por um lado, de perigo, porque se lida muito com concorrentes ao nível da central térmica, certamente que está exposto. E só a graça mesmo é que pode lhe livrar. E muito grato mesmo pelo encorajamento que dá, não está a imaginar o qual nos fortalece esse testemunho, sobretudo de confiança. Abriu-se um processo disciplinar e o processo disciplinar caiu por terra por causa mesmo da sua fé, da sua oração e da sua humilhação diante de Deus. E muito grato mesmo, estamos certamente edificados por esse testemunho, e quem dera, e quem sabe, até um dia eu vou apelar ao presidente para um dia termos esse testemunho no magazine, muito forte, muito impactante, no nosso jornal. E portanto, prosseguindo a esta, com as nossas apresentações, vamos de seguida entrar no momento de partilha da visão da FGBMFI, quem somos nós. Para o efeito, vou convidar o senhor Onésimo Singa para partilhar conosco a visão da associação, da agremiação deste capítulo em concreto. Obrigado, senhor Oliveira. No meu lugar, vai partilhar a visão o senhor Salvador. Não sei se está aí. Sim, estou. Bom dia a todos. Conseguem ouvir-me? Sim, conseguimos. Sim, vou proceder. Meu nome é Salvador Francisco Salama, sou engenheiro ambiental de formação e também faço trabalhos de tradução e interpretação de inglês para português, em alguns casos, quando me chamam. Gostava de fazer a apresentação desta associação, especialmente aos que se juntam a nós pela primeira vez. FGBMFI significa Full Gospel Businessmen Fellowship International, Associação Internacional de Empresários do Evangelho Pleno. Somos uma rede de homens de negócio cristãos e profissionais de todas as áreas que se posicionam como embaixadores de Jesus no mercado de trabalho. Nossa missão é introduzir influência de Deus neste mercado. Procuramos levantar profissionais e homens de negócio que conheçam a Deus e que estão dispostos a levar a influência de Deus ao mercado de trabalho e criar um impacto para o bem. Ao falar de mercado de trabalho, nos referimos às nossas esferas de influência, nos nossos negócios e empregos.
Esta associação foi fundada em 1952 nos Estados Unidos, sob o fardo de ver homens de negócio voltando-se a Deus. Desde então, milhares de homens e mulheres a nível mundial têm testemunhado o poder transformador de Deus nas suas vidas, negócios, empregos, casamentos, família, saúde, etc. A nossa jornada cá em Moçambique começou efetivamente em março de 2015 e tem sido uma experiência maravilhosa. Aos que fazem parte desta associação há mais tempo, podem testemunhar de quão bom é fazer parte de uma associação cristã de empresários e profissionais como esta. O nome Full Gospel Businessmen's Fellowship International é internacional e muito significativo e refere-se à visão e missão desta grande organização. Full Gospel, Evangelho Pleno, significa que nenhum aspecto é deixado de lado, seja qual for a experiência da pessoa, salvação, cura, libertação, pode ser partilhada. Tal assim como aconteceu, assim como essa mesma experiência aconteceu. Businessmen, homens de negócio, significa que somos homens leigos, pessoas simples e de todas as esferas da vida. Fellowship, associação, é o que parece, grupo de pessoas que se juntam para demonstrar o seu amor por Jesus e uns pelos outros. International, internacional, significa todo mundo, todas as raças, idades, culturas e denominações. Se hoje é a sua primeira vez no nosso encontro, pedimos que relaxe e desfrute deste encontro maravilhoso, online, com pessoas iguais como a ti, e esperamos que se torne parte de nós. No fim deste encontro, alguém vai explicar como você pode tornar-se membro desta associação. Que Deus abençoe enquanto se acomoda e desfruta da reunião. Obrigado. Obrigado, senhor Salvador Salama. Antes, eu me recordei de uma coisa que disse o senhor Francisco. Ele disse que na altura o Espírito Santo disse que não precisava de advogado. Então, só queria dizer que a próxima vez que o Espírito Santo disser que pode arranjar advogado, conte comigo. E prosseguindo a esta nossa reunião, senhoras e senhores, é chegado o momento sublime desta nossa reunião, o momento de entrada do palestrante, mas antes disso, vamos proceder vamos trazer alguma informação sobre o perfil do nosso orador, para que tenhamos mais ciência, mais conhecimento da sua pessoa. Ele chama-se Fernando Walungu Baloi, é natural de Chibuto, província de Gaza, é casado. Em termos de formação acadêmica, em 1993, obteve curso aduaneiro no Instituto Comercial de Maputo e obteve igualmente curso avançado de seguros não vida pelo Swiss Insurance Training Center, penso que é na Suíça, nesse caso em 1992, e teve também teologia pastoral e cursou também teologia pastoral pelo ISMA. E em termos de sua formação superior, em 2007, obteve o grau de licenciatura em administração e gestão de empresas pelo Instituto Superior Politécnico e seguidamente obteve o grau de mestrado em gestão de empresas pela Universidade São Tomás de Moçambique. Sob o ponto de vista da sua formação técnico-profissional, ele cursou a iniciação aos seguros, obteve curso prático de seguros, teve introdução geral aos seguros,
curso médio de seguros não vida pelos suíços, já tínhamos feito referência. Fez também curso de seguros e resseguros em Veneza, na Itália, em 1995. Obteve certificado de proficiência no Insurance Institute of South Africa e, sob o ponto de vista de estágio, estagiou na companhia de seguros, fez estágio de gestão de companhia de seguros na companhia de seguros Bonança em Portugal, neste caso em 1995. Sob o ponto de vista da sua experiência profissional, exerceu cargos de chefia de formação profissional de seguros, foi monitor de vários cursos de seguros, foi chefe do gabinete de peritagens, trabalhou na direção técnica dos ramos não vida, exerceu cargo de administrador não executivo da EMOS e esteve na concepção de vários produtos de seguros. Atualmente é diretor de Chicomo Ré, corretor de resseguros, e é igualmente docente no Instituto de Ciências e Tecnologias de Moçambique, na cadeira de gestão de empresa e de seguro. Então, como podeis acompanhar, ele tem experiências em várias áreas e tem formações em várias áreas, incluindo teologia e, portanto, e em vários países também. Então, é um orador de luxo, é um orador sem igual e, portanto, senhoras e senhores, é chegado o momento de eu convidar o nosso orador, o senhor Balói, neste caso Fernando, o aluno Balói, para proceder à palestra, à sua apresentação no dia de hoje. Obrigado. Muito obrigado, posso assim tratar irmãos Oliveira, muito obrigado pela vossa presença, obrigado, acima de tudo, pelo convite que me foi feito para juntar-me aos irmãos e falar um pouco sobre a minha carreira, a minha experiência. Mas antes de entrarmos aqui assim, gostaria de enaltecer aqui o irmão Francisco. O irmão Francisco trouxe aqui uma mensagem de peso, uma mensagem que dá esperança da vida quando confiarmos em Deus. Quando tudo entregarmos a Deus, quando tivermos fé em Deus, Deus há de nos ajudar, há de nos mostrar o caminho para o qual devemos trilhar e há de nos ajudar também a aliviar-nos o peso dos problemas da vida. Eu agradeço muito o irmão Francisco, trouxe aqui uma partilha muito importante. Pronto, falemos então sobre o tema de hoje. Tudo que o senhor andou a ler aí é um peso, passa a expressão, é um peso pesado. Olha, então, foi-me pedido este tema aqui, como inovar o seu negócio neste novo normal. Bem, eu andei a pegar palavra por palavra para ver se ia falar sobre aquilo que a instituição, sobre aquilo que o Full Gospel quer que eu partilhe com os irmãos. Então, concluí que, efetivamente, o que se trata aqui é dizer assim, que eu tenho que entrar no mercado para vender alguma coisa. Ou, se eu estiver no mercado, eu tenho que fazer algumas mudanças, de forma que este meu serviço, este meu produto, satisfaça continuamente, satisfaça de uma forma sistemática as necessidades do meu cliente. Por que é que devo fazer isso? Por que é que devo dedicar-me a este pensamento? Dedico-me a este pensamento porque se eu entro no mercado, é para eu estar no mercado. Mas só posso estar no mercado se continuamente satisfazer as necessidades do consumidor daquilo que eu vendo, seja produto tangível, seja produto de serviço.
Então, há uma palavra que é usada, todos nós conhecemos, podemos não saber o significado, nem todos, não é? Há uma palavra que é usada, inovar, inovar. Este inovar aqui assim, este inovar aqui significa criar algo novo e colocá-lo no mercado, de várias formas. Agora, aqui, como é que é o outro slide, como é que eu faço? Não sei. Mr. President, can you have to go ahead on the slide? Yes, he's controlling. You just need to push next and it will go to the next slide. Okay, thank you. Pode, não sei, não estou a conseguir encontrar o comando para mudança de slide. Mr. President, can you help Okay, me? let me project from my side. Just a second. Thank you. Yeah, it's something better. Good. Just a second, please. What's happening here? Sorry, just a moment, please. Okay. Oh, yeah. Okay. I was trying to. Okay, I don't know if you can now see my screen. Yes, I can. You can. I can't. Yes, I can. You But can. not- Okay, just Yes, a I can, but second. It's coming on now. okay. Yeah. Yes, The it's second coming. You one. can see. Yes. Yeah. The second one, it's We are here, right? yes. The second. Okay. Yes. First. Okay. Okay. Thank you. Yeah. We're here. Okay, perfect. All right. Great. Inovar. Então, ok, thank you. Inovar. Então, esse inovar, vamos dando correr no instante aqui sobre o conceito de inovar. É o processo de uma ideia criativa. Quer dizer, alguém pensa em algo que não existe. Não é? É apenas uma ideia que está na cabeça da altura que se transformar em algo que parte da criatividade, né? A habilidade de combinar ideias. Então, esta criatividade, para ser uma inovação, tem de ser algo que seja colocado no mercado, algo que seja útil. Então, aí falamos de inovação. Então, fazer coisas novas digamos assim, isso é inovação. Inovar para estarmos vivos, inovar para conseguir concorrer no mercado e inovar para conseguir sobreviver no meio de turbulência concorrencial, portanto, a concorrência. Então, é preciso sempre ter novas ideias transformadas. Isso que é inovar. Aquilo, slide, please.
Mr. Munha, Yes, sure. can All we right. next slide, please? Next. Sure, please. Yeah. Okay. Continuando aqui, nós neste momento, irmãos, estamos numa situação mundial de Covid. As empresas, as organizações, mesmo as pessoas, quando inicia um ano, um novo ano, quando inicia um novo ciclo, há sempre, digamos assim, alguma coisa do ponto de vista de o que eu hei de fazer ao longo deste ano todo. O que eu hei de fazer ao longo deste tempo. Há qualquer coisa, não tem que ser simplesmente organizações. A gente, quando chega em janeiro, ao longo deste ano, é de fazer isso. As empresas têm aquilo que se chama de estratégias. Não é? Nos próximos 2 anos, nos próximos 3 ou no próximo ano, temos que fazer isso, mas do ponto de vista de receitas, do ponto de vista de satisfação dos seus clientes, do ponto de vista de manter a posição no mercado. Então, faz aí, nos caiu assim, de um momento para o outro, parecia, afinal, não é passageiro. E quero acreditar que aquela, quer dizer que estamos agora a ter uma situação que vai nos levar algum tempo. Então, do ponto de vista de empresas, estratégia emergente, uma vez que eu disse que eu queria chegar naquele ponto, mas no meio do caminho vem um vendaval. Quando vem um vendaval, aquele meu pensamento, do ponto de vista desta estratégia, não pode servir, não pode salvar. Então, eu tenho que criar novas condições, tenho que pensar de novo e ver, então, como eu poder sobreviver, como eu poder... Então, os estudiosos, os estrategas dizem que, do ponto de vista da empresa, é preciso haver aquilo que se chama de estratégia emergente. É uma situação de emergência, é preciso pensar neste mundo de emergência. Então, todos nós temos que pensar que neste novo normal, porque nós não sabemos se esta pandemia vai terminar este ano, não sabemos. Então, temos que reformular tudo, pensar de novo como fazer as coisas de forma que possamos nos manter no mercado, de forma que a gente possa chegar no ponto que tínhamos pensado em chegar nele. Portanto, neste momento, todo mundo está na situação de pensar emergente, pensar esta nova maneira de fazer as coisas para mantermos as nossas empresas no mercado. E ainda estamos a falar de inovação, inovar. Estamos a inovar o mercado, estamos a inovar o produto, estamos a inovar a nossa vida. Então, é preciso pensar que tudo aquilo que eu tinha apresentado, a receita havia de ser X%, quer dizer, essas coisas todas assim, então já não deveremos estar preocupados com aquela percentagem, mas temos que ver se vamos conseguir alguma coisa. Então, ainda estamos a falar de inovar. Next slide, please. Áreas de inovação. Mas, então, essa inovação, onde é que nós podemos inovar? Podemos inovar em tudo. Inovamos em tudo. Nós, como singulares, cada um de nós pode pensar e criar uma nova ideia e transformá-la em algo útil para si. Mas, neste momento, estamos a falar de... Então, as áreas, portanto, algumas áreas, não estão todas, mas pronto, aquelas que foi possível para não encher o irmão de tanta coisa que pudesse ser confusão. Então, falemos do produto, então, nós podemos trabalhar o produto de forma que aquele produto que eu tenho, que a minha empresa vende, possa ser agregado a alguma coisa nova, ou, sei lá, uma embalagem, ou qualquer função.
de forma que o cliente olha este produto como algo que satisfaz as suas necessidades. O processo, para elaborar o produto, passa por processos. Então, existem processos. Há processos que podem ser tornados eficientes, não é? Eficazes, então, além de, quer dizer, que o produto, quando saia com um custo X, mas quando inovarmos no processo, na maneira de produzir este produto, ou na maneira de levar este serviço para o mercado, podemos fazer com que, digamos, saia barato, porque inovamos no processo. Experiência. Hoje em dia, acompanhar coisas bonitas, coisas de surpresa por causa da tecnologia. Ontem, o Conselho Municipal ligou-me a dizer que, olha, senhor Fernando Baloi, disse assim, olha, o seu requerimento já foi diferido. Faz favor, quando puder, venha para aqui para levantar o seu requerimento. Não é? O que aconteceu ali? Portanto, digamos assim, um dispositivo que é o telefone, que é usado para sei lá, para ligar, mandar mensagem, enfim, para todas essas coisas que nós fazemos com o telefone. Mas este mesmo telefone está sendo, digamos assim, recebendo novas funções, alargando a experiência da forma como nós usamos o telefone. Cada dia que passa, nós vamos ter novas coisas neste mesmo dispositivo chamado telefone, que nós usamos para coisas do passado, mas que cada dia que passa, vamos encontrar novas funcionalidades. Hoje em dia, eu tenho carro, quero meter o carro na oficina, ligo. Posso meter o meu carro aí porque eu preciso fazer serviço. Olha, hoje não, mas manda o carro no dia X. O carro chega lá e depois, olha, faz favor, o seu carro já está pronto, pode vir buscar o seu carro aqui. A outra área também onde nós podemos inovar é a área social. Esta área social está aqui, é muito importante, porque na área social nós temos colaboradores. São colaboradores que produzem, são colaboradores que prestam serviço aos clientes, ao mercado. Na área social, quando falamos da área social, nós estamos a ver, portanto, que inovação, o que nós podemos trazer de novo, mas que seja bom para os nossos colaboradores na área social. As carreiras, a forma de promover os trabalhadores, enfim, as políticas de recrutamento, as políticas de treinamento, de formação do pessoal. Temos que formar, sim, temos que formar sempre, porque cada dia aparecem novas coisas e os clientes experimentam essas coisas. Então, se a minha empresa não muda essas coisas antigas, não muda essas coisas antigas, o cliente vai sair da minha empresa para outra empresa, porque tem lá novidades. Então, na área social, sempre o gestor tem que prestar atenção em termos de que melhora as condições do trabalho, melhora a forma de treinar os trabalhadores, melhora tudo, seja código de conduta, a ética, tudo, a forma como você deve trabalhar com os clientes. É muito importante. Modelo de negócio, aqui também com o suporte de tecnologia, nós podemos, e já acontece, o cliente pode ir à empresa para comprar o produto, não é? Mas nós podemos fazer uma assistência online, podemos uma assistência à distância àquele produto, mas podemos permitir, nós que estamos a falar aqui, já vou puxando um pouco para a minha área de seguros. Hoje em dia, com o telefone, eu posso saber quanto custa o seguro do carro que eu quero fazer. Quanto custa? No telefone posso fazer isso. No telefone eu posso entrar em contato com a empresa seguradora, eu posso conseguir ter os documentos. Não tenho que deslocar lá onde está a companhia de seguros para ficar na bicha, etc, etc. Eu, com o telefone, posso, ao ter um problema qualquer, sei lá, acidente, eu posso ligar para a companhia de seguros. Quer dizer, com o telefone, o que eu tenho? Eu tenho o produto, estou a gerir o produto. Os novos modelos de negócio, quer dizer, o segurado não tem que, quer dizer, ou melhor, o prestador de serviço, o vendedor do mercado, está praticamente junto do seu cliente e que, através da tecnologia,
já elimina-se ou diminui-se pelas deslocações. Então, nos seguros, o que nós vendemos? Nós vendemos uma promessa de evento aleatório, não é? O cliente, quando vem acompanhar seguros, ele diz, eu quero fazer o seguro, que é para quando amanhã tiver algum acidente, a companhia de seguros pagar-me. Então, a companhia de seguros dá um papel, que é um contrato, dá um papel e recebe o dinheiro. O que vendeu? Vendeu, digamos assim, a promessa. Obrigado. Next slide, please. Então, as vantagens desta inovação são muitas. Uma delas é que esta inovação, como acabamos de dizer, pode permitir que eu seja diferente do concorrente, esteja em melhores condições do que o meu concorrente que está no mesmo mercado. Esta mesma inovação agrega o valor, quer dizer que eu, por causa da inovação, eu posso aumentar a faturação, quer dizer, posso ter um valor um pouco superior em relação ao valor que eu tinha com aquele produto ou aquele serviço que eu tenho estado a vender. Agregar, quer dizer, acrescentar mais um valor. A outra vantagem, se isso acontecer, não é? Se isso acontecer, vai fazer com que eu mantenha-me no mercado. Portanto, a minha companhia vai se manter no mercado por causa desta palavra simples, inovação. Next slide, please. Quem é que inova? Olha, nós todos os dias, nós, os políticos e todos outros segmentos da sociedade, fala de empreendedorismo. Empreendedorismo, portanto, um empreendedor tem uma das coisas muito importantes, a inovação. Sempre que ouvirem falar de um empreendedor, é que este empreendedor, seja pessoa ou seja empresa empreendedora, é porque tem sempre, mas sempre mesmo, inovação. Se eliminarmos esta inovação, esta capacidade de produzir novas coisas, então nós estaremos a falar do empreendedorismo da forma como nós estamos a falar hoje. Inovação. Tem que ser, porque ele quer ir ao mercado, mas o que eu vou fazer? Se eu for ao mercado para ir vender coisas que já os outros vendem naquele lugar, nós estamos a falar de inovação. Nós estamos a falar de inovação. Ok? Então, esta inovação que pode ser feita e é sempre feita pelas pessoas. Nas nossas instituições, nós temos colegas. Os nossos colegas, os colaboradores, não são todos que têm a capacidade de inovação, não é? Porque o Espírito Santo ilumina a todos nós, mas alguns parece que ilumina de forma que desperta alguma coisa que é uma ideia que pode ser transformada em utilidade. Há empresas que têm pesquisa e desenvolvimento, research and development, são um departamento de altos custos, são empresas grandes que têm isso, mas há empresas de calibre pequeno que podem não ter um departamento de research and development, pode ter pessoas, despertar, digamos assim, motivar e reconhecer esta capacidade de inovação. Então pode ser encontrado 2 ou 3 trabalhadores, colaboradores que possam fazer essa coisa na empresa. Em 1977, nós precisamos de criar um logotipo da empresa. Então, o que fizemos foi, em reuniões simples, tentar ver dentro dos colaboradores quais são aqueles colaboradores que, mesmo na forma de falar, na forma de fazer as coisas, a gente verifica uma diferença em relação aos outros colaboradores. Então, conseguimos juntar 5 pessoas e foi dado um trabalho. Olha,
vocês devem desenhar a marca da empresa, um logotipo, quer dizer, o símbolo desta empresa. Então, desenhem. Tantos desenhos quando forem possíveis, tragam esses desenhos para serem selecionados. Esses 5 colegas, tiveram trabalho durante uma semana, mandaram desenhos para a direção. A direção selecionou, até hoje, 2021, está aí, pode inovar dentro da empresa. Há colaboradores que podem ser selecionados antes. Podemos escolher um grupo de pessoas. Este produto aqui pode ter novas funções, sim ou não? Façam um favor, pensem. O importante, estamos a despertar, estimular, despertar. O importante é que depois disso é preciso remunerar. É preciso reconhecer, é preciso pagar esta inovação. Por quê? Se a empresa fosse pedir isso lá fora, seria aquilo que se chama de consultoria e pagaria muito dinheiro. Portanto, como vê, os trabalhadores, os colaboradores podem inovar. Não todos, porque nem todos temos o mesmo nível de inteligência. Temos a inteligência de uma forma geral que Deus nos deu, mas há um que tem um pouco mais. Okay? Next slide, please. Os códigos de valores, princípios dos planos de carreira. Aqui, eu já tínhamos falado disso, aqui assim, nós, quando trabalhamos para os clientes, é preciso sempre, aqui eu vou outra vez falar do colega, do irmão Francisco. A forma como o irmão Francisco partilhou esta vivência dele, faz com que os nossos corações pensem numa coisa. Pensem numa coisa. A justiça, a integridade como uma relação que eu devo ter, que põe o Cristo em primeiro lugar. Então, nós sabemos qual foi o ensinamento de Cristo. Respeitar a outra pessoa, amar a outra pessoa, ouvir a outra pessoa, deixar a pessoa no lugar dele, praticando justiça. Então, nós, nas empresas, quando nós trabalhamos, temos que ter estas orientações todas. Quer dizer, sermos transparentes com os nossos clientes. Termos alguma coisa que nos conduza de forma que nós façamos bem aquilo que nós estamos a fazer em relação a nós, aos nossos colegas, em relação aos nossos os consumidores dos nossos serviços, digamos. Desculpa, mediadores. Aqui, os mediadores, para nós, as companhias de seguros usam muito os mediadores. Os mediadores são aqueles que levam o negócio para a companhia de seguros. Então, é preciso que este canal aqui seja um canal em que nós tenhamos uma boa relação, um canal em que nós sejamos rápidos na prestação dos serviços, um canal em que, quando eles trazem, digamos assim, os corretores trazem questões, problemas para a companhia de seguros, a companhia de seguros tenha um segmento, um departamento de funcionários que, porque quando eles trazem problemas, não são problemas deles como corretores, problemas dos nossos clientes. Next, please. Certo. Bom, aqui a questão é, nós não vendemos produtos tangíveis, vendemos um serviço de promessa, mas nós então somos avaliados. Quem é que nos avalia e como é que somos avaliados? Next, please. Nós temos os segurados, que são os nossos consumidores dos nossos produtos. Os segurados têm uma ligação direta com os seguradores, portanto, é um grupo de pessoas que está seguro numa companhia. Então, tem uma relação através de contrato de seguro. Esta polícia aqui é o contrato de seguros.
Mas, por outro lado, podemos receber este negócio via mediação, ok? Mas nós também temos, digamos assim, um outro mercado que é onde nós partilhamos as nossas responsabilidades, do mercado de seguro. Este mundo todo aqui, como é que nos avalia? Uma das coisas importantes que eu aprendi, irmãos, há muito tempo, há muitos anos mesmo, os tribunais produziam anualmente revistas onde estavam, digamos assim, os casos julgados nos tribunais. E nesses casos figuravam as companhias de seguros. As companhias de seguros figuravam aí como tendo sido levados pelos clientes para os tribunais. E aparecem muitos casos em que as companhias de seguros perdem e têm que pagar, têm que ressarcir aos seus clientes. Então, os gestores, o que faziam? O gestor pensa primeiro, eu quero fazer um seguro, estatísticas naquelas revistas, vai dizer, pá, a companhia de seguros B não precisa, porque esta companhia sempre, quando há acidente, não paga, perde no tribunal. Então, eles não vão fazer companhia de seguro na companhia de seguro B. Vão à companhia de seguros, por exemplo, D. A companhia de seguro D é uma companhia que tem poucos casos nos tribunais. Quer dizer que, se tem poucos casos nos tribunais, quer dizer que os gestores dessa companhia, não é, são justos. Quando comunica acidente, não tem subterfúgio, tentativa de se desviar, tentativa de fugir da responsabilidade e ir para um tribunal. Então, os gestores, as pessoas fazem mais seguros na companhia de seguro D e não na seguro B. Next, please. Então, o que é que precisa isso? A confiança. A nossa imagem deve ter confiança no mercado. Mas para isso é preciso saber como gerirmos. Uma das coisas, então, como gerir bem a gestão da imagem é evitar litígios contenciosos. Evitar que os segurados, quando comunicam um acidente, dizem, pá, eu não pago isto porque não está coberto, vai queixar. Quer dizer, as pessoas vão ao tribunal. Então, nós fazemos um passarelo, quer dizer, que fazemos uma marcha todos os dias para os tribunais. E quando chegamos nos tribunais, nós perdemos. O que se vê aqui, provavelmente, há aqui um sentimento de injustiça. Quer dizer que a companhia de seguro sabe que este acidente está coberto, eu devo pagar. Mas como quer apresentar lucros no fim do ano, lucros de uma forma injusta no fim do ano, é a dizer que, olha, sócio, está aqui o lucro, mas quando formos a ver atrás, vamos dizer, este lucro é um lucro injusto, é um lucro ilegal. Quer dizer que há pessoas que não receberam, não foram ressarcidos dos seus sinistros para que este gestor apresente lucro. Então, uma das coisas que nós temos que evitar é, efetivamente, criarmos situação de sermos transparentes, sermos justos. O sinistro está coberto, sim, pague. Se não está coberto, é preciso demonstrar ao cliente por que é que não está coberto. E não tentativa de subterfúgio, porque senão vamos criar problemas, não é? Next, please. Nós temos, falamos, o que é que nós na companhia temos que ter? Temos que olhar, as companhias de seguro trabalham na base de riscos. Estes tem aquilo que chamam underwriting. Underwriting é um subscritor, quer dizer que é a pessoa na companhia, são pessoas que, quando o cliente entra numa companhia de seguros, quer fazer o seguro, eles têm a obrigação de fazer análise, não é? Analisar se este objeto para fazer seguro está em condições, analisar uma série de riscos. Então, e depois analisa também aquilo que chama o risco moral, moral hazard. O risco moral, se este cliente aqui não é um cliente que está a fugir da companhia de seguro X, veio e deixou de pagar lá os contratos, vem para aqui também para não pagar. Quer dizer que risco moral, o moral hazard, tem que ser analisado também. Então, o underwriter tem este papel, mas ele tem que ser rápido. Tem que fazer análise de risco de uma forma rápida. A emissão dos contratos rápida. Quer dizer que nós
em algum momento, quando o mercado abriu aqui, o que nós fizemos? Nós estávamos no meio de duas companhias de seguros. Os segurados, quando chegassem na edifício, tinham que ir ao segundo andar. Imagina subir as escadas de lado, eles tinham a recepção, era só chegar e entrar. Quer dizer, sair do passeio e entrar no escritório fazer o seguro. Imediatamente, tivemos que inovar. O que é isso aí? Tiramos o setor de recepção dos clientes de segundo andar para a rede de chão. E criamos condições de tal forma que o segurado, fomos verificar que, enquanto que nas outras companhias levavam 30 minutos para chegar, ser atendido e sair com a apólice, nós reduzimos isso para 15 minutos. Quer dizer que o cliente chegava, tem ar-condicionado, nós analisávamos o sinistro, em 15 minutos o cliente saía com o documento na mão e o recibo. Em 15 minutos. Então, é isso que nós estamos a falar de, quer dizer, de inovar processos. O processo de produção de serviços. Portanto, 15 minutos, entrar, preencher o processo. A proposta, não é o requerimento, a proposta ser analisado, produzir o contrato, produzir o recibo, o cliente pagar e o cliente sair 15 minutos. É disso que nós estamos a falar. Facilidade de circulação da vez. Hoje em dia, os colegas sentados em qualquer outro sítio, a começar a olha, fulano de tal, o seu contrato vai vencer no dia 15 de outubro, faz favor de se preparar para vir pagar. E não vai lá para pagar. Tem um aviso de pagamento, mas não vai lá para pagar. Através do telefone ou no seu banco, através do telefone, faz o pagamento. A regulação de sinistro, quando as pessoas vão a uma companhia de seguros, olha, eu tive acidente ali, na Matola. Se a companhia de seguros levar aqui uma semana, 2 semanas, 3 semanas para tratar esse assunto, então estamos a ter problemas sérios. Por quê? Há companhias que, para participar do sinistro, são 20 minutos. E dizem assim, olha, já está, faz favor de ir ao seu serviço, deixa esta pessoa que você bateu o carro conosco, vamos tratar a questão conosco. E ficam a tratar o assunto com a pessoa, reunindo todos os documentos, dentro de uma semana a pessoa recebe o dinheiro, vai reparar o seu carro ou manda o carro para a oficina onde ele quiser. Isso quer dizer, rapidez no processo, inovar sempre o processo, de forma que o cliente não perca muito tempo no balcão, o cliente não vai, volta amanhã, volta depois para o mesmo sítio. Hoje em dia isto não funciona. E é difícil estar no mercado quando o trabalho for desta maneira. Next, please. Yeah. Falando de código de conduta, nós já temos aqui estes princípios de legalidade, assim como as coisas devem ser. Temos que agir de boa fé. Eu não posso dizer ao meu primeiro dentro da empresa, o gestor com os seus colaboradores, é sempre de boa fé. Não pode dizer uma coisa quando pensa na outra. Não pode. Não é? Não pode dizer uma coisa ao colega, ao gestor, o gestor diz uma coisa ao colaborador quando está pensando em outra coisa. E isto, de nós, para o público, não podemos dizer aos nossos clientes uma coisa quando nós estamos a pensar no banditismo. Não. A eficiência, a verdade, a transparência, a integridade, não é? A integridade. Esta integridade aqui faz com que nós não possamos mexer coisas que não nos pertencem. O irmão Francisco, eu aprendi muito, há pouco tempo, que quando nós pusermos Cristo em frente, quando nós confiarmos em Deus, então nós temos valores muito fortes. Não estender a mão por uma coisa que não pertence. É só isso. É só isso. Os nossos atos nos negócios, os nossos atos na vida normal devem ser geridos por estes princípios todos aqui assim. Então, é isto que eu aprendi durante muito tempo, é isto que eu estou a aprender agora, com esta minha velhice, que agir baseado nestes princípios faz com que seja um homem íntegro, seja um homem respeitável no meio dos outros homens,
um homem respeitável no mercado. Não sei se ainda há mais. Please. Pronto. Então, falei muito de uma área que é um pouco complexa no mercado. Eu sei que poderia ter metido muita confusão nos colegas, colegas também irmãos, mas o importante que eu queria deixar para aqui assim é que a inovação mantém o negócio no mercado. A inovação faz com que eu continue a vender as minhas coisas no mercado. A inovação faz com que o cliente fique sempre satisfeito com o meu serviço, com o meu produto, com a minha maneira de fazer as coisas. E a inovação é aquela que veio para ficar e temos que ter sempre, mas sempre mesmo em mente. E eu não posso inovar porque não tenho essa capacidade, mas ao meu lado está o meu colega que, se calhar, pode mudar as coisas para o bem da minha sociedade, da empresa. E muito obrigado. Muito obrigado, senhor Fernando Balói. Eu queria pedir uma salva de palmas em conjunto queria que ativássemos os microfones e uma salva de palmas pela belíssima apresentação. Bom, certamente foi um momento de grande abordagem e tivemos a oportunidade de sermos partilhados a sua experiência na área de seguros e foi certamente uma aula de sapiência, sobretudo sob o ponto de vista profissional, sob o ponto de vista empresarial, como agir neste mercado e sobretudo neste novo normal em que temos a crise pandêmica e a palavra-chave, a palavra de ordem foi inovar, porque é dessa forma que vamos manter os clientes, é desta forma que vamos maximizar o negócio, é desta forma que vamos ampliar o nosso contacto e a nossa rede de clientes. Portanto, o nosso orador fechou com a palavra-chave inovar. E antes de irmos ao Alta Call Moment, queria saber do Mr. President se seguimos ao momento das questões, se haverá espaço para procedermos questões, dúvidas, esclarecimentos, ou seguimos para o momento do Alta Call. Sim, pode abrir esse espaço para ter questões. Senhoras e senhores, obrigado, Mr. President. Senhoras e senhores, é chegado o momento de apresentarmos os nossos comentários, as nossas questões sobre esta palestra, sobre esta comunicação feita, ou esta apresentação feita pelo nosso orador de luxo, senhor Fernando Balói. Portanto, é chegado o momento de questões, comentários, eis o momento. Bem, bom dia mais uma vez, Onésimo aqui. Eu não tenho nenhuma questão, mas queria parabenizar o senhor Fernando pela apresentação que fez e também por ter sublinhado a questão de nós inovarmos e explicou muito bem quais são os benefícios da inovação. E também eu pude aprender de várias formas e, sobretudo, há um termo que eu gostei, que foi novo para mim, que é a questão de estratégia emergente. Então, muito obrigado e bem-aja ao senhor Fernando. Obrigado, senhor Onésimo. Bom, eu queria avançar com uma questão relativa mesmo à área de seguros e numa época em que é muito comum o cidadão, os segurados, as pessoas reclamarem
sobre não tanto a qualidade, mas sobretudo o follow-up. Quer dizer, quando nós vamos celebrar o contrato de seguros, somos, logo a primeira, somos bem recebidos com ar-condicionado, mas depois, a partir do momento que há sinistro, temos tido problemas, e depois temos tido problemas de acompanhamento e até de... É verdade que há algumas seguradoras que procuram resolver isso com mais eficácia, com mais proficiência, mas provavelmente eu gostava de ouvir um pouco o nosso orador a falar um pouco sobre essa questão de crescimento de número de clientela, ou seja, quanto maior, é como se quanto maior for o número de clientes segurados, quanto maior for a carteira de cliente, menor será a capacidade de resposta. Como conciliar isso? A capacidade de resposta face à demanda da clientela e digamos, o boom, provavelmente, dos sinistros, ou seja, a multiplicidade, a existência dos sinistros, quer dizer, em grande quantidade. Então, como gerir, como conciliar isso? Por um lado, temos uma grande carteira de clientes com uma multiplicidade de problemas, de sinistros, e por outro lado, temos que arrojar essa resposta, capacidade de resposta para esta demanda. Como conciliar isso? Porque tem sido calcanhar daqueles em termos práticos e às vezes leva-se muito tempo para se responder, sobretudo quando as seguradoras crescem. No início até é muito bom, mas quanto mais crescem, mais têm dificuldades de resposta eficaz, imediata, sobre um determinado problema que é sinistro. Muito obrigado. A questão primeira nesta situação digamos assim, de crescimento da carteira, por um lado, e por outro, pode implicar crescimento de sinistros. Com poucos sinistros, uma companhia tem dificuldade de responder prontamente. Então, quando a carteira cresce, significa que a dificuldade de responder vai também aumentar. Quer dizer, aumenta a dificuldade e ficamos ineficientes. Ora, isto sempre parte de cima. Parte de cima. Quer dizer, é preciso que os líderes, aqueles que têm o papel de orientar a companhia, são os dirigentes, ou lá o PCA, ou o que for, né? Tem de ser pessoas que todos os dias, quando estão sentados, têm que pensar: a minha empresa está a fazer bem, está no bom caminho, como é que é? Então, está a criar, digamos assim, inquietações, não está a criar problemas dentro da cabeça dele. Então, quando é assim, sai e procura pessoas, para que as pessoas procurem respostas. Estamos a agir bem? Qual é o nosso relacionamento com os clientes? Temos algum setor de reclamação, quer dizer, um setor de reclamações, onde os clientes possam apresentar as suas inquietações? E se temos esse setor, como é que estão a ser geridas as reclamações? Ora, isto, se umas pessoas fizerem isso, vai fazer com que sempre, de tempo em tempo, sei lá, trimestralmente ou anualmente, faça algumas mudanças para melhorar a eficiência de atendimento. Se não fizerem isso, então há problemas sérios. Ora, uma das coisas que deve ser feita chama aquilo política de gestão da carteira, política de gestão de sinistro, política de regulação de sinistro. Ora, aqui, na definição das políticas, também mexer com o procedimento, a empresa pode dizer que todos os acidentes, até o valor, por exemplo, de, sei lá, por hipótese, 1 milhão de meticais, devem ser pagos dentro de uma semana. É uma política ou não é? É uma política. E que todos nós vamos seguir, não é? Depois de o cliente juntar, olha, eu bati o carro deste senhor, está com o livrete, o que queremos livrete? Está tudo aqui. Preenche tudo, então qual é a cotação? Não sabe? Traga a cotação amanhã. Traga a cotação dentro de uma semana, recebe 1 milhão, vai embora. É uma política, não é? É, sim, senhor.
Então, faz com que as respostas aos sinistros sejam eficientes. Faz, sim, senhor. É preciso ter políticas de coisa. O crescimento da carteira também é preciso segmentar. Para o crescimento da carteira, tem o crescimento de carteiras individuais, mas tem carteira digamos assim, corporativas. É preciso segmentar esta carteira. Então, aqui, corporativo é um grupo. Hoje em dia, aquilo que eu estou a dizer não é uma coisa nova. No banco, os senhores têm, onde tem as vossas contas, tem alguém a olhar para as vossas contas. Tem alguém que pega no coisa qualquer, olha, frente a epa, olha, recebemos aqui um cheque para podermos pagar. Sim, o cheque de 20 mil meticais para o senhor, não sei quanto. Sim, pode pagar, eu que passei. Quer dizer, as vossas contas estão sendo geridas no banco. Então, a seguradora também pode criar isso, não tem problema nenhum. Há empresa de seguros aqui assim, que tem políticas de gestão de riscos, rapidamente pagam os riscos e ficam a demorar somente naqueles riscos pesados. Por quê? Então, segmentação. Os segurados, quem são? São segurados grandes. Os segurados, quem são? São segurados individuais. Segmenta-se e depois põe pessoas a gerir de forma que possa fazer um follow-up. É preciso fazer acompanhamento. O cliente saiu hoje com o contrato, é preciso fazer acompanhamento. Não é só ligar para o segurado quando, no dia 15 de outubro, o seu contrato vence. Não, pode ligar para outra coisa, qual é o problema? Mandar mensagem, parabéns, hoje esse é o dia. Então, o follow-up é muito, quer dizer, o follow-up é uma ferramenta de gestão. O follow-up, o acompanhamento é uma de gestão muito importante. A segmentação também de gestão que são necessários para poder aliviar, poder atender os clientes de acordo com as necessidades. Porque não podemos dar o mesmo tratamento a todos os clientes, porque as necessidades são diferentes. Mas qualquer que seja cliente merece respeito. Tudo aquilo que é respeito, integridade, transparência, todos os clientes devem ser tratados de igual maneira, mas do ponto de vista de necessidades, porque são diferentes, então temos que segmentar. Então, como conciliar isto? A conciliação destes sinistros, que onde crescer, porque a carteira de segurados cresce, é simplesmente conceber políticas das duas áreas. Na área de produção e gestão de contratos de seguros, tem suas políticas. Na área de sinistros, há de haver políticas de regularização de sinistros. Então, se nós tivermos as duas ferramentas a seguir, uma coisa muito importante, irmãos, ponham os colaboradores a trabalhar nessas coisas de políticas. Selecionar um grupo de trabalhadores para desenhar políticas disto e daquilo. E depois vem para a direção analisa, vê se é ou não é, aprova. Depois, treinar os colaboradores. Não vale a pena ter ali uma Bíblia, quando não preparou o leitor, a pessoa não sabe como é que se lê Bíblia, mas tem Bíblia, não vale a pena. Tem Bíblia, prepara a pessoa para ler a Bíblia, não interpretar, ler a Bíblia. Então, tem que meter os trabalhadores a conceber essas políticas, fazer proposta, draft, não é? Draft, propostas, minutas, levam à administração analisa, aprova, e depois, sessão de treinamento. Como é que funcionam as políticas? Se não fizer isso, de poder sobreviver no mercado. Bom, muito obrigado. Alô? Sim? Sim. Não, dizia muito obrigado. Não sei se já terminou. Sim, já também. Muito obrigado. Ficou claro que temos que trabalhar mais nas política de gestão dos contratos, primeiro, e na concepção, na produção e gestão de contratos, e políticas também de gestão dos próprios sinistros. E a questão da segmentação, e muito grato, foi muito objetivo. Mas temos uma outra pergunta aqui, se me permitir, do nosso presidente, que é se é possível, foi no âmbito quando fazia a apresentação, ele pergunta se é possível ter uma estratégia de emergência que pode falhar.
uma estratégia que falhe, pode falhar, a questão é, pode falhar uma estratégia de emergência criada, né? Já criada para... E pronto, e depois temos um comentário. Sim, essa coisa de estratégias são previsões, não é? Sim, São previsões. Quer dizer, digamos assim, epa, eu quero ir a Catembe, como é que vou? Então monta lá a sua maneira de fazer, e tal, não sei o quê. Mas também tem a ver com o padrão. O padrão, tem a ver com o padrão do pattern. Tem a ver também com o padrão, a maneira de como é que você faz as suas coisas. Então, a estratégia de emergência, porque, primeiro, tem um conjunto de intenções a serem realizadas e, no fim, o que tem? Tem essas intenções realizadas. Há duas situações. Situação 1, intenções que devem ser realizadas ao longo do tempo. Quando chega no fim, quando chega na Catembe, conseguir realizar, sim. Então, pronto, maravilha. Mas o problema da estratégia de emergência é que foi apanhado de surpresa. Em princípio, foi apanhado de surpresa. Então, se foi apanhado de surpresa, bom, ok, a minha empresa corre o risco de ter problemas sérios. Então, muitas das vezes, na estratégia de emergência, não é muito formal, digamos assim. Não é aquele que nós sentamos e desenhamos. Às vezes, não é muito formal. A estratégia de emergência não tem todos aqueles ingredientes que a estratégia que nós definimos no início não tem. Logo, se aquela que segue um padrão, corre o risco de haver turbulência no mercado e estamos a ser sacudidos, o que fazemos, não sabemos, mas não podemos pegar naquele documento do início, porque já vemos que não vamos conseguir lá. Então, vamos pensar as coisas de outra maneira. Então, tem alguns ingredientes que não são exatamente iguais àquelas iniciais. Então, pode falhar, sim, senhor. Desenhamos lá. Pode falhar a estratégia de emergência. Pode falhar. E os senhores estão a reparar que de 2020 até este ano, houve esta situação, algumas instituições, pensando que em 2021 as coisas vão melhorar, mas o Covid-19 melhorou? Não. Então, é preciso acreditar que naquilo que eles pensaram como uma situação de emergência para sobrevivência, se calhar podem ter mudado para outra coisa. Sim, há possibilidade de falha na estratégia de emergência? Sim, há possibilidade de falhar, sim, senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Há um comentário também aqui, mas vai ao encontro daquilo que o nosso orador acaba de dizer e também salienta o comentário que tudo depende da maneira de implementar essa estratégia. E, portanto, por causa do nosso tempo, se nos permitirem, vamos ao momento do alta call e vou convidar o Onésimo Singa para proceder ao momento. Sim, muito obrigado mais uma vez. Este momento é específico para aqueles que estão no nosso meio, nos visitam pela primeira vez e, porventura, ainda não conhecem Jesus, não fazem parte de nenhuma igreja. Então, nós queremos convidar essas pessoas, se existem. Queria saber se alguém está aqui conosco e ainda não recebeu a Jesus. Se sim, pode dar um sinal para que nós possamos fazer uma oração de modo a receber a Jesus. Pelo silêncio, me parece que todos nós que estamos aqui já recebemos a Jesus e estamos todos de parabéns por isso e temos como missão, como foi apresentado na visão, que devemos representar Jesus Cristo no nosso mercado onde estamos inseridos, onde estamos a trabalhar ou onde estamos a fazer os nossos negócios. Então, vou aproveitar mesmo assim este momento para fazer uma pequena oração. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer pelo fato de nós termos tido a oportunidade de te conhecer como nosso Senhor e o nosso Salvador
quero pedir que o Senhor nos dê força e sabedoria para que possamos te representar em todo lugar onde nós estivemos a trabalhar e a fazer os nossos negócios, que o Espírito Santo nos direcione e nos guie em tudo. E também pela apresentação que nós tivemos sobre a questão de inovar, ajude-nos e nos dê a graça e sabedoria para inovar a forma como nós te apresentamos ao mercado e em todos os nossos trabalhos, que haja inovação, que o Senhor possa abençoar tudo que nós fomos a fazer. E nós damos-te graça em nome do Senhor Jesus.